vamos lá. Me dá esse, ó. Aqui, ó, namorado. Me dá a imagem dele. Vai. O homem que você está vendo é uma história que nós já lembramos e agora. Ele está preso. Ele queria controlar a vida da namorada. Naquele dia, quando ela o viu, ela saiu de moto, ele foi atrás, ela pulou da moto, tentou correr, mas aí não havia jeito. Ele já estava em cima, alcançou e atacou. E aí a matou e logo fugiu, para depois ser preso de uma história que começa assim. Aquela ligação vai mudar para sempre a história de Gerlândia. Tudo bem, amiga? Tudo, amiga. E você? Tudo bem. Que foi? Você viu a foto da rede social? As fotos que se espalham rapidamente pela internet são fotos íntimas. Algumas durante o sapeque aiá de Gerlândia com o ex-namorado Roberto. O desespero toma conta da mulher que não enxerga uma saída. Já não bastam as ameaças, perseguições, tentativas de agressões, pensa Gerlândia. O que mais este homem é capaz de fazer? Vou matar esse cara! Deus! Gerlândia e Roberto se conhecem na empresa onde trabalham. Ele na segurança, ela na área de produção. Em primeiro lugar, é sempre bom ter usar luva branca, usar o talento branco. Então você está perfeita. Obrigada. O namoro dura 10 meses. E não demora muito para Gerlândia perceber que entrou numa fria. Chegar? Para de ciúmes, vai! Não, ciúmes nada. Eu tava tentando ligar pra você e até agora você não me retornou. Roberto é o avesso de Gerlândia. Ela é bem resolvida. Sustenta sozinha as filhas gêmeas e é daquele tipo de mulher que não aceita cobranças e adora uma festa. Já Roberto tem poucos amigos. É caladão, morre de ciúmes da namorada. Tanta diferença tem tudo para dar errado. E dá. Os dois terminam o namoro. Chega, eu não quero mais. Tá bom? Eu vou cuidar dos meus filhos, da minha vida. Chega! O problema é que Roberto, a essa altura, tem certeza que já é dono do coração de Gerlândia. Não é bem assim. É bem... Calma. Não Gê, vai misturando as vamos coisas. pensar direitinho, vamos conversar direitinho. Não vai misturando as Eu coisas. sou o homem da sua vida, Não, Gê. Ela até explica que não é bem assim, mas ele custa entender. Olha que você pode se arrepender, hein? E diz que não tem outro jeito. Se for abandonado, vai se vingar. Você tá me ameaçando? Não estou ameaçando, mas você pode se ver mal. Naquele dia, Gerlândia descobre que entre as vinganças do ex estão as fotos espalhadas pela internet. Fotos comprometedoras da ex-namorada. E as fotos vêm seguidas de ameaças de morte. Gerlândia junta todas as provas e procura a polícia. Ela diz que não aguenta mais, pede ajuda. Aqui estão os prints. Eu estou sendo ameaçada. Eu vim registrar a queixa. Mas nada adianta. O que eu faço? Ela volta para casa e manda mensagens aos amigos pela internet. Pede desculpas pelas fotos vazadas. Diz que está sendo ameaçada. Culpa Roberto pelo estrago. Recebe apoio e carinho das pessoas. Foi meu ex. Mas horas mais tarde, Roberto já está rondando a casa da ex. Gerlândia nem percebe. Ela pega a moto para ir ao trabalho. No caminho, vê que está sendo seguida. Desesperada, desce da moto e corre. Você tá louco! Você pirou! Mas Roberto vai atrás, armado. Ele cumpre a promessa de vingança. Gerlândia é assassinada. Roberto consegue fugir. A mulher que aparece sorridente nas fotos nem imaginava que um relacionamento curto terminaria em tragédia.
Gerlândia Costa, de 30 anos, conviveu por 10 meses com Roberto Brasil Costa Júnior. Tempo suficiente para que ela conhecesse a verdadeira personalidade do ex-namorado. Gerlândia conheceu Roberto na empresa onde os dois trabalhavam. Ela era uma das responsáveis pela produção de medicamentos e ele cuidava da área de segurança no trabalho. Mas depois de alguns meses, Roberto deixou de ser uma pessoa carinhosa. Revelou uma outra personalidade, ciumenta e muito violenta. Foi então que Gerlândia decidiu dar um basta no relacionamento. Terminou tudo. Foi aí que as ameaças de morte começaram. Gerlândia esteve aqui, nesta delegacia, registrou um BO, mas o pior aconteceu 36 horas depois. No próprio boletim de ocorrência, ela relata que ele falou para ela despedir das filhas e que ele sabia de toda a rotina dela, que ele ia atrás dela. E ele estava perseguindo ela anteriormente. Gerlândia postou as ameaças nas redes sociais. Chegou a pedir desculpas por mensagens ofensivas e fotos da intimidade do casal compartilhadas por Roberto no perfil da operadora de produção. Esse foi o último comentário que Gerlândia fez na internet. A polícia já começou a ouvir algumas testemunhas que confirmaram que Roberto estava em uma moto nesta rua onde Gerlândia morava. Como sabia da rotina da ex-namorada, Roberto esperou o momento em que ela saísse de casa. Foi aí que ele começou a persegui-la. Ela, que estava em uma moto, também se assustou, desceu do veículo e saiu correndo pela rua. E neste ponto, em frente a esta casa, Roberto conseguiu alcançá-la e começou a esfaquear Gerlândia. Foram pelo menos 10 golpes. De forma covarde, sem qualquer possibilidade para a vítima. De forma cruel e covarde. Então ele arquitetou todo o crime. Todos os indícios apontam que ele teve uma premeditação nesse fato. A polícia começou a vasculhar os locais onde o assassino pode ser encontrado. Gerlândia foi morta por Roberto, um homem covarde que tirou a vida de uma mulher que tinha 2 filhas gêmeas de apenas 7 anos. Dezenas de pessoas foram até a delegacia assim que souberam da apresentação de Roberto Brasil. Roberto se entregou à polícia no começo da noite, 3 dias depois de ter cometido o crime. Ele prestou depoimento e foi levado para o IML para fazer exame de corpo de delito. Na saída da delegacia, não falou com a imprensa. Roberto, de 27 anos, confessou o crime. Ele matou a ex-namorada Gerlândia Costa, de 30 anos, com golpes de faca. Seguindo as orientações do advogado, Roberto ficou sumido alguns dias para escapar do flagrante. Mas nenhum dos dois sabia que a justiça já havia expedido um mandado de prisão contra ele. Antes de ser levado para a cadeia de Anápolis, Roberto foi ouvido pelo delegado. No depoimento, ele contou que o motivo do crime seria ciúmes. Os dois não estavam mais juntos. Roberto e Gerlândia se conheceram na empresa onde trabalhavam. No início do relacionamento, ele era carinhoso, mas depois se mostrou um homem ciumento e violento. Depois da separação, Roberto passou a perseguir Gerlândia. Ele desconfiava que ela o teria trocado por outro homem. Roberto não suportou a rejeição e acabou tirando a vida da jovem. Ele afirmou que o crime não teria sido premeditado e que teria matado Gerlândia durante uma discussão. Nossa equipe teve acesso ao depoimento dado por Roberto. Em alguns trechos, o assassino cita que fez proposta de casamento para Gerlândia e que ela teria negado porque estava cuidando do processo de pensão das filhas. Ele passou a desconfiar que a operadora de produção o estava traindo quando foi na casa dela e viu uns arranhões nas pernas e um roxo no braço esquerdo. Depois disso, ele teria pegado mensagens no celular dela que supunham que ela estava tendo um romance com outro homem. Depois disso, os dois terminaram o relacionamento e Roberto passou a alimentar pensamentos de ciúme e de vingança. De acordo com testemunhas, o Roberto aguardou de moto ali na esquina até que a Gerlândia saísse de casa. Como os dois namoraram por cerca de 10 meses, o Roberto sabia bem a rotina dela. E foi isso que ela fez. Ela saiu da casa dela, bem aqui, e foi buscar as filhas na escola. Assim que percebeu isso, o Roberto acelerou e foi atrás. 300 metros depois, o Roberto acabou alcançando a ex-namorada. Ele fechou Gerlândia com a moto, desceu, pegou uma faca embaixo do banco e já desferiu o primeiro golpe. A ex-namorada ainda tentou fugir, passou por aqui, mas caiu. Ele então deu mais 10 facadas nela. Só que o Roberto não contava com uma coisa. A câmera dessa casa aqui em frente estava registrando tudo.
E foi essa a principal evidência da polícia. As imagens mostram toda a ação do criminoso. Roberto age com relativa calma e está decidido a matar. Gerlândia não esboça qualquer reação, ela só corre e pede para que o agressor não faça isso. Os ferimentos foram muito graves, não houve tempo para socorro. Gerlândia acabou morrendo ali mesmo poucos minutos depois. Roberto foi trazido aqui para a cadeia de Anápolis, onde deve aguardar preso a conclusão do inquérito, que pode levar até 60 dias. Mas as autoridades policiais acreditam que, diante da pressão da sociedade, ele não deva ser libertado tão cedo. É que assim que a prisão preventiva, que vale enquanto o inquérito estiver em andamento, expirar, o juiz que analisa o caso já terá expedido um mandado de prisão temporária, que pode deixar o jovem mais um bom tempo atrás das grades, enquanto aguarda julgamento. O corpo de Gerlândia foi levado para ser enterrado em Aldeias Altas, no Maranhão. Por telefone, o pai dela, que mora lá, falou com nossa equipe. Ele estava triste, também porque as netas ficaram sem mãe. Ele pode se preocupar em que a morte da minha filha não vai ficar impune. O que chama a atenção nesse caso é que Roberto avisou que mataria Gerlândia. 2 dias antes do crime, a jovem chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça na Delegacia da Mulher de Anápolis. Ela não pediu nenhuma medida de proteção, porque não acreditou que Roberto cumpriria as ameaças. Sim, mas aí tem uma questão. Ela foi na delegacia, fez um boletim avisando do que ia acontecer com ela ou poderia acontecer. E a questão é o que eu sempre digo. A pessoa vai... A mulher tem medo de ir na delegacia, com toda a razão. Um ambiente machista não dá bola, ninguém dá bola e ela fica com medo, né, disso provocar no agressor um ódio ainda maior. Aí ela consegue vencer todos esses obstáculos e vai na delegacia, para ninguém fazer nada. E a minha tese é a mesma. No caso assim, tem um boletim de ocorrência, eu se sou o diretor-geral da polícia, eu digo... Quero ver qual foi, o que vocês fizeram. Não fizesse nada, eu exonerava o delegado-chefe e pedia mais, pedia a demissão dele. Porque eu acho que se você vai a uma delegacia, para a delegacia fazer alguma coisa. Se não, é melhor fechar. Aqui em São Paulo, por exemplo, no estado inteiro, tem um monte de delegacia que fecha no fim de semana, para economizar. Eu nunca vi isso na minha vida. É a mesma coisa, tem a mesma serventia para a mulher.